Começando a gravar. Pronto. Então, eu vou botar a apresentação aqui para fazer a correção. Espera aí. Tá dando para vocês verem? Sim, Pro. Pronto. Sim. Então, vamos lá. Então, na primeira questão aqui, diz o seguinte: organismos diploides sexuados, cada par de cromossomos é formado por um cromossomo de origem paterna e um de origem materna. Qual a probabilidade dos espermatozoides conterem apenas os cromossomos de origem materna em um organismo com 4 pares de cromossomos? Tá? Então, a probabilidade de que eu tenha um cromossomo de origem materna ou paterna no gameta é 50%, ou 1/2. Ok? Como pela lei de probabilidade, quando eu tenho eventos independentes, a probabilidade que eles ocorram simultaneamente é o produto dessas probabilidades. Então, para cada um dos pares de cromossomo, eu teria 1/2, então eu teria 1/16. Deixa eu aceitar aqui alguém. Aqui. Alguém tem dúvida em relação a isso? Todo mundo ok? Então, passarei adiante. Ok, Pro. Então, na questão seguinte, era a questão daquele heredograma, tá? Em que eu tenho uma família com fibrose cística, uma anomalia genética autossômica recessiva. Então, se ela é autossômica, ela não está nos cromossomos sexuais, ok? Que são X e o Y. Então, ela está nos outros cromossomos. Então, não tem ligação com o sexo do indivíduo. A mulher 3, 4, essa aqui, né? Ela espera uma criança, que seria essa aqui que tem a interrogação. O ultrassom revelou, peraí, mais uma vez aqui, peraí. O ultrassom revelou que era uma menina, tá? E qual a probabilidade de ela ter fibrose cística? O fato de ser menina não tem nada a ver com a resposta, tá? Talvez quem fez a questão quisesse confundir quem ia responder. Então, é o seguinte, o que é que a gente sabe? A característica ela é recessiva. Então, esse indivíduo aqui, ele é homozigoto, tá? E esse daqui, como ele é filho de pais que não têm fibrose cística, ele poderia ser homozigoto ou heterozigoto. Porém, eu sei que ele é heterozigoto, por quê? Porque ele teve um filho aqui, uma filha, desculpem, tá? Que teve fibrose cística. Se ela teve, então ele necessariamente ele tem que o pai, né, tem que ser heterozigoto. Então, esse indivíduo é marcado aqui justamente para a gente saber que esse indivíduo aqui necessariamente é heterozigoto. Ele sendo heterozigoto, essa filha dele aqui, como ela não tem a chance dela ser heterozigota, né? Ela pode ser ou recessiva ou como ela não tem fibrose cística, ela não é azinho. Então, ela é heterozigota, tá? Então, ela tem, na verdade, aliás, nem é 1/2 vezes 1/2, é só 1/2 mesmo, porque ela necessariamente aqui, ela é heterozigota, porque se ela não tem, ela poderia ser homozigota ou heterozigota, já que ela não é recessiva, né? Então, ela é heterozigota. Então, a chance aqui é dessa mulher aqui ser heterozigota, ela é heterozigota, com o indivíduo recessivo, de produzir um indivíduo com fibrose cística. Então, na verdade, aqui ó, é só 1/2. Esqueça 1/2 pelos 1/2, é só 1/2. Ok? Porque ela tem que ser heterozigota, porque essa daqui é heterozigota
E essa aqui é recessiva, então ela poderia ser ou heterozigota ou homozigota recessiva, mas como ela não tem a doença, ela não é recessiva, ela é heterozigota. Então, essa sendo heterozigota e essa recessiva, ela tem 50% de chance de produzir uma filha com fibrose cística. Certo? Se eu não soubesse qual era, se ela fosse, se eu quisesse calcular a probabilidade dela ser heterozigota, é que eu faria esse cálculo, mas ela necessariamente ela tem que ser heterozigota. Ok? Eu tenho uma dúvida. Diga, pode falar. Eu cheguei na hora, depois que já tinha começado a explicar essa questão, eu não entendi. Para calcular a probabilidade, você juntou a probabilidade de ser menina com de ter fibrose? Não, nesse daqui não, porque assim, o ultrassom já diz que é menina, então alguém tem que desligar o microfone aí, senão a gente não consegue. Então é o seguinte, ela já é menina, porque o ultrassom revelou ser menina, porque eu disse assim, não é porque eu coloquei errado, porque eu estava calculando a probabilidade dela ser heterozigota, vezes a probabilidade de produzir um filho recessivo. Não, é só o meio. Esqueça o meio vezes o meio, é só o meio. Depois eu vou consertar. Tá bom, obrigada, Pro. Tá, nada. Pro. Ok? Professora? A outra questão... Oi, diga. Eu que mandei mensagem para a senhora relacionada a essa questão. Porque, no caso, aí a senhora tinha me dito, né, que a resposta era 1/2 vezes 1/2. E justamente era por isso, porque no celular eu não estava conseguindo ver direito, porque eu estava na fazenda, eu não estava sem enxergar, mas na verdade, assim, ela não pode ser outra coisa que não heterozigota. O que eu fiz foi fazer por lógica, assim, quem era heterozigoto, quem era homozigoto, e no final fazer o cruzamento, né? Aí depois eu fiquei confusa por causa disso, mas agora eu entendi. Ela não pode, ela tem que ser heterozigota, ela não pode ser outra coisa que não fosse heterozigota. Tá, tudo bem. Tá? Porque se ela não fosse heterozigota, ela seria recessiva, era outra opção. E aí ela teria doença, entendeu? Como ela não tem, então ela tem que ser heterozigota. Na questão 3, eu tenho Gregor Mendel, considerado o pai da genética clássica, realizou um experimento com plantas produtoras de ervilha. Para demonstrar suas hipóteses, Mendel usou esse tipo de vegetal para que o número de descendentes por geração, porque o número de descendentes por geração é pequeno e as gerações são longas, o que facilita a observação das características da flor e da semente. Ao contrário, né? Então, é falso porque, na verdade, o número de descendentes é grande e as gerações são curtas. Aqui. Ok? Em abóboras, o fruto pode ser esférico ou discoide. O cruzamento de um indivíduo de frutos discoides e outro de frutos esféricos, ambos puros, produziu uma F1 composta de 100% de indivíduos com frutos discoides. Cruzando os indivíduos da F1, observaram 1.600 sementes. De todas elas germinaram, se todas elas germinarem, o número esperado de plantas com frutos esféricos será 2 heterozigotos acasalando, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um recessivo. Como a fruta esférica ela é recessiva, né? A fruta esférica é recessiva, então eu tenho aqui 25% de heterozigotos. Em 1.600 dá um quarto, né? 400 frutos. Ok? Alguma dúvida? Não, Pro. Seguindo adiante. Cruzando-se um galo branco com a galinha preta, sendo ambos homozigotos para os seus respectivos caracteres e com a ausência de dominância, obtém F1, 100% de indivíduos azuis. Então, o que é que eu estou dizendo aí? Que a característica não tem dominância, que a F1 ela tem um fenótipo de azul quando o indivíduo é heterozigoto. Do cruzamento da F1, obtém-se F2,
obtém F2 a seguinte relação fenotípica. Então, a relação fenotípica da F2 será, eu vou cruzar azão, azinho com azão, azinho, vou produzir, né, 25% preto, 50% azul e 25% branco. Ok? Próxima. A galactosemia é uma doença que leva a problemas da metabolização da galactose e causada por um gene autossômico recessivo. Para análise, considere G, o alelo dominante, e Gzinho, o alelo recessivo. Nesse sentido, o homem heterozigoto casou-se com a mulher heterozigota. Em relação às probabilidades dos descendentes desse casal apresentarem galactosemia, responda. Qual a probabilidade do casal ter um filho do sexo masculino sem galactosemia? Então, primeira coisa, se eu pego dois heterozigotos, a probabilidade dele não ter galactosemia é 3/4. E ter galactosemia é 1/4. Agora, a pergunta é, um filho do sexo masculino sem galactosemia. Então, eu tenho duas coisas separadas aí, né? Que não, características diferentes. A primeira é ser do sexo masculino, e a probabilidade para isso é 1/2, e ter sem galactosemia é 3/4. Portanto, a resposta é 1/2 vezes 3/4, que dá 3/8. Letra A. E, Professora, oi, diga. pode fazer por porcentagem também, né? Pode. 50%, 75%. Pode. Sem problema Certo, nenhum. obrigado. Nada. Na questão B, é uma filha com galactosemia. Então, aí a filha é 1/2, com galactosemia é 1/4. Então, é 1/2 vezes 1/4, que dá 1/8. Ok? Outra questão. Quantos diferentes tipos de cruzamento podem ser feitos em uma população em que apenas um par de alelos foi considerado? Se eu tenho um par de alelos, eu tenho o alelo azão, o alelo bezão e o seu respectivo azinho ou bezinho. Então, quais os cruzamentos podem ser feitos? Eu posso pegar um homozigoto dominante, acasalar com outro homozigoto dominante. Posso pegar esse mesmo homozigoto dominante, acasalar com heterozigoto. Um homozigoto dominante com um recessivo. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades. A quarta, eu não preciso refazer o heterozigoto com o homozigoto, porque eu já tenho aqui, né? Então, eu já começo heterozigoto com outro heterozigoto e um heterozigoto com um recessivo. Então, eu tenho 5. E o último cruzamento aqui, ó, gente, é azinho, azinho, vezes azinho, azinho. Porque na hora, acho que o corretor botou a letra maiúscula. Esse último aqui é azinho, azinho, vezes azinho, azinho. Então, eu tenho 6 possibilidades para quando eu acasalo com uma característica com um par de alelos. Próxima, né? O albinismo nas plantas, ou seja, a incapacidade de sintetizar clorofila, é um caráter recessivo em muitas espécies. Uma planta de fumo heterozigota para albinismo é autofecundada, e 600 de suas sementes são postas para germinar. Quantas, teoricamente, levarão plantas albinas? Quantas, teoricamente, terão genótipo parental? Bom, então eu cruzo 2 heterozigotos, eu tenho um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um recessivo. O recessivo é o azinho, é 1/4, e os que não são albinos, eu tenho 3/4. A pergunta é, quantas serão albinas? Seria 1/4 vezes 600, que dá 150. E a outra questão é quantas, teoricamente, terão genótipo parental? O genótipo parental é o heterozigoto. Então, eu tenho metade vezes 600, que dá 300. Ok? Próxima. No porquinho da Índia, o pelo pode ser preto ou marrom. Quando os animais homozigotos de pelo preto com outros também homozigotos de pelo marrom obtiveram CF1, todos de pelo preto. Portanto, a característica preta dominante sobre marrom. Esses animais F1, heterozigotos, né, foram cruzados com animais
de linhagem de pelo marrom, portanto, recessivos, produzindo 192 descendentes. Quando se espera que também tenha o pelo marrom? Então, eu vou pegar os pais, a F1, depois eu vou pegar o indivíduo da F1 e acasalar com recessivo e vou ter metade azão e metade azão azinho. Portanto, de pelo marrom é metade de 192 é 86. Pro? Diga. Oi, na metade de 192 não seria 96? Oh, é sim, desculpe, é sim. Não, tudo bem, obrigada. É meu. Desculpe. Pronto. Questão próxima. O gene para albinismo somente se expressa quando está em par e situa-se no mesmo locus de cromossomos que possuem cargas genéticas semelhantes, sendo a cor da pele de caráter normal, transmitida por um gene que se expressa mesmo em doses simples. De acordo com as palavras grifadas, assinale o conceito que lhe parece correto, respectivamente. Então, eu teria, expressa quando está em par é recessivo e com dose simples é dominante. Ok? A próxima questão de verdadeiro ou falso. Alelos que não... Peraí, ficou aqui. Alelos que não se expressam na condição heterozigota são denominados recessivos. Tá? Então, é verdadeiro. Na próxima. Um gato preto, gato A, foi cruzado com duas gatas, a gata B e a gata C, também pretas. Então, todo mundo tem um fenótipo preto. Aí ele cruza o gato A com a gata B e todo mundo nasce preto, certo? Só que como o preto é uma característica dominante, nesse primeiro momento a gente não sabe se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Eu já começo a desconfiar daqui que todo mundo da gata B, ela é homozigota, né? E do gato A ainda não tenho certeza, porque eu só tenho aqui filhos pretos. Então, poderiam ser ambos pretos, homozigotos. Aí eu pego o gato A e acasalo com a gata C, também preta. E aí nascem pretos e amarelos. Ora, para que nasçam amarelos, ela tem que ser heterozigota e o gato A também. Portanto, o gato A é heterozigoto, a gata B é homozigota para o alelo azão, e a gata C é heterozigota, tá? Os filhos amarelos são azinho, e é isso aí. Ok? Próxima, né? Um indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais caracteres é heterozigoto. É falso, né? Ele é homozigoto. Na próxima. Se um rato cinzento heterozigótico for cruzado com a fêmea do mesmo genótipo e com ela tiver 16 descendentes, a proporção mais provável para os genótipos desses últimos deverá ser. É a última, né? 4 cesão, 8 cesão, cesinho e 4 cesinho, cesinho. Na questão, a próxima é uma questão teórica, né? Nos porquinhos da Índia, a pelagem negra é dominante sobre a pelagem branca. Um criador tem um lote de porquinhos da Índia negros com o mesmo genótipo. O que fazer para descobrir se esses animais são homozigotos ou heterozigotos? Justifique sua resposta. Então, gente, essa é uma questão que é interessante, porque hoje em dia, muitas espécies, né? Você tem essa dúvida. Você tem um animal com o fenótipo dominante e você quer saber se o indivíduo é heterozigoto ou homozigoto. Por exemplo, nos cavalos na raça Pampa, como a característica Pampa é uma característica dominante, o indivíduo Pampa ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. E, claro, se ele for homozigoto, todos os filhos dele serão Pampa também, que tem valor na raça. Já se ele for heterozigoto e ele for acasalado com a égua não Pampa, pode ter descendentes que não sejam Pampa, o que baixa o seu valor de mercado. Então, existe essa necessidade da gente saber se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Para algumas espécies e raças, existem testes genéticos que você pode identificar se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto. Então, você pega lá, coleta o material dos animais e manda para o laboratório, eles lhe dizem. Mas se você não tiver isso, o que é que você faz? Você pode fazer o que a gente chama de retrocruzamento. Pegar esse animal que você tem dúvida e acasalar
ou com o indivíduo recessivo, que você conhece o genótipo dele, ou um outro que você conheça, saiba que ele é heterozigoto. Se nascer pelo menos um descendente com genótipo recessivo, então você sabe que o indivíduo é heterozigoto. Ok? Nem sempre você tem como fazer o teste genético, então você teria que fazer o que a gente chama de retrocruzamento. Pode acasalar também com um dos pais, alguma coisa assim, mas o ideal é que você acasale com um indivíduo que você tem certeza do genótipo. E, finalmente, né, a última questão, alguns indivíduos têm um redemoinho de cabelo na parte traseira da cabeça, enquanto outros têm dois. No heredograma a seguir, os símbolos escuros representam o redemoinho e os vazios dois. Então, dá para ver, né, que a característica um redemoinho é dominante sobre a característica dos redemoinhos. Dá para ver que não tem nada a ver, né, com o sexo. É um padrão de herança autossômico e os indivíduos 8 e um redemoinho é dominante e 2 redemoinhos é recessivo. Ok? Esse indivíduo aqui seria homozigoto para a característica, esse indivíduo aqui seria o recessivo, todos os filhos teriam um redemoinho, e 2 indivíduos aqui que deram origem a indivíduos com 2 redemoinhos, eles são heterozigotos e produziram indivíduos com 2 redemoinhos. Então, seria a afirmação 1, né? Os indivíduos 8 e 9 são obrigatoriamente homozigotos. Ok? Eu pensei que era verdadeiro ou falso, mas tudo bem. Ah, bom, pode ser também. Então, esse aqui é verdadeiro, tá? Um redemoinho é seguramente dominante. Todos os indivíduos apresentados por símbolo escuro são necessariamente heterozigotos? Não, né? Que esse daqui é homozigoto, falso. O casamento de 7, esse aqui, com 10, não pode gerar filhos com 2 redemoinhos. Pode, né? Porque esse indivíduo aqui, ele é heterozigoto. Ah, com 10 não, né? Esse aqui também não é verdade. Esse aqui é com 2. O 7, ele é heterozigoto. Azão, azinho. E o 10, ele é... A gente não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, não dá para afirmar que não pode gerar. Tá? Ô, Pro, Oi. eu tenho uma dúvida, porque, assim, eu pensei que todos da ascendência do 1 e do 2 seriam obrigatoriamente heterozigotos, Não, já que esse nenhum deles... Esse aqui Não. é heterozigoto. Esse aqui é que a gente não sabe. Ah, sim. Não, mas é porque ele teria que... Ah, não, entendi. Obrigada. Entendeu? Aham. Esse aqui é heterozigoto, esse aqui pode ser ou não. O prof, mas a gente saberia porque são as mesmas pessoas. Na verdade, eu inferi, né, que o 3 e o 4 do F1 seria os mesmos 3 e 4 do outro, porque eles estão sendo representados pelo mesmo número. Ah, é verdade. Boa, boa. É realmente. Aí sim. Aí, então, essa aqui seria verdadeira, sim. Aí ele teria que ser... Não, mas mesmo assim, se ele for heterozigoto, eles são heterozigotos. A gente não tem como saber se esse é homozigoto ou esse, entendeu? Eles são heterozigotos, eu sei, mas esse aqui, você não sabe se ele é homozigoto ou heterozigoto, porque 2 heterozigotos eu posso ter um homozigoto dominante ou heterozigoto. Percebe? Sim, prof. Entendi. Então, é falso mesmo. A herança poderia ser interpretada como dominante ligada ao sexo, não, é falso. E o mecanismo hereditário é do tipo limitado ao sexo, pois existem homens e mulheres com 2 redemoinhos. Não, isso é falso, tá? Ok? Então, Você vai disponibilizar esse slide lá no Aba? vou sim. Tá bom. Tá, vou corrigir Obrigada. o que está errado e vou disponibilizar. Certo. Ok? Então, vamos lá aqui.
Bom, então, gente, continuando a genética mendeliana, hoje a gente vai falar um pouco sobre quando a gente tem a segunda lei de Mendel, né, que é a lei da segregação independente. Então, relembrando, na primeira aula, foi que a gente fez esse exercício, a gente falou sobre a lei da segregação, que quando há a formação do gameta, um dos alelos, que Mendel não chamou de alelo, mas hoje a gente sabe que alelo, vai para o gameta, ou seja, qualquer um dos alelos pode ir para o gameta, ou o alelo de origem materna, ou de origem paterna, ou materna ou paterna, ok? Então, essa primeira lei de Mendel é a lei da segregação. A segunda lei fala sobre a segregação independente. Mas antes de falar sobre isso, eu só vou revisar, a gente até usou isso nos exercícios, mas é só a título de revisão. Quem não lembrar de estatística, né? O uso da probabilidade em genética. Então, a gente tem probabilidade é o quê? É uma divisão entre o número de eventos que a gente está querendo estudar, ou eventos esperados, em relação a todos os possíveis. Sempre a probabilidade é um número que vai de 0 a 1. Nunca vai ser negativo, nem nunca vai ser maior do que 1. Tá? Ela vai ser 0 quando não houver probabilidade de ocorrência, e vai ser 1 quando 100% da descendência tiver... da descendência não, quando tiver 100% de probabilidade de um evento ocorrer. Isso são eventos únicos, a probabilidade da ocorrência de um evento único. Porém, em genética, muitas vezes, nós temos a necessidade de calcular a probabilidade de ocorrerem 2 eventos. E, normalmente, em genética, esses eventos eles são independentes. Tá? Então, aí a gente vai aplicar 2 regrinhas. A regra do I e a regra do OU. Então, a regra do I diz o seguinte: a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes ocorrerem simultaneamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, é aquele caso, né? Qual é a probabilidade de eu ter um filhote de cachorro do sexo masculino? Pode ser macho ou pode ser fêmea. Então, o número de eventos possíveis são 2, e sexo masculino é 1 das possibilidades. Então, é 1/2. Se a minha cadela está grávida de 4 filhotes, qual é a probabilidade dos 4 serem machos? Então, eu tenho o produto de cada um dos eventos separadamente. Então, é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, que seria igual a 1/16. Essa é a regra do I. E a regra do OU? Ela se aplica quando eu tenho a probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos ocorrerem, e aí eu tenho a soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é a probabilidade de nascer um menino ou uma menina, tá? Então, eu vou pegar a probabilidade de nascer menino é meio, a probabilidade de nascer menina é meio, então, um menino ou uma menina é 1/2 mais 1/2. Então, eu sabendo dessas 2 regrinhas, eu consigo enxergar em genética praticamente todas as minhas opções. Deixa eu ver aqui se tem alguém pedindo entrar, peraí. Então, exemplificando, né? Nos porquinhos da Índia, a pelagem preta é dominante sobre a pelagem branca. Um macho preto, filho de uma fêmea branca, é acasalado com a fêmea branca. Então, se ele é preto, porém ele é filho de uma fêmea branca que é recessiva, ele é heterozigoto. Então, eu tenho um macho heterozigoto com a fêmea branca homozigota recessiva. Né? O genótipo do macho, ele é heterozigoto. Ele vai produzir 2 tipos de gameta, o gameta Bzão e o gameta Bzinho. Tá? Então, aqui eu tenho a primeira lei da segregação. A fêmea é homozigota, ela vai produzir os gametas iguais. Qual a probabilidade de nascer um filhote preto? Então, eu tenho aqui, ó, o macho heterozigoto e a fêmea recessiva. Eu tenho os acasalamentos, eu tenho aqui 2 pretos e 2 brancos. A probabilidade de nascer preto será 2 em 4, que será meio.
A probabilidade de nascer o filhote branco, a mesma coisa, né? Eu tenho 2 em 4, também meio. E qual a probabilidade de nascerem 3 filhotes pretos em uma ninhada com 3 filhotes? Então, se a probabilidade de nascer preto é 1 meio, e eu tenho 3 filhotes, e esses eventos são independentes, eu multiplico essas probabilidades, que vai dar igual a 1/8. A mesma coisa eu vou pensar quando eu tenho 2 filhotes pretos e um branco. Eu tenho 2 filhotes pretos e um branco. Então, 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio, 1/8. A resposta seria essa? Não está completa. Por quê? Eu não disse a vocês qual era a ordem, né, do nascimento dos filhotes. Ou seja, quando eu falo 2 pretos e um branco, eu posso ter 2 pretos e um branco, posso ter um preto, um branco e um preto, e posso ter um branco, um preto e um preto. Então, eu tenho que considerar todas essas situações possíveis. Para cada uma delas, eu tenho a probabilidade de 1/8. Então, seria 1/8 nessa primeira possibilidade, 1/8 na segunda probabilidade e 1/8 na terceira probabilidade. E a resposta é a soma dessas 3 possibilidades, que daria igual a 3/8. Certo? Então, quando eu tenho a possibilidade de eu ter combinações diferentes, eu tenho que considerar essas combinações e calculo a probabilidade pela soma de cada um dos eventos separadamente. Alguma dúvida? Não. Diga. Não, só essa parte, você falou que tem que levar em conta as recombinações. Mas eu pensava que isso só seria levado em conta quando a senhora pedisse exatamente qual é a ordem que os filhotes nascem, entende? Não, se eu disser a ordem, aí você só considera uma delas. Se eu disser, olha, o filhote, sei lá, como é o porquinho da Índia, vai ter 3 filhotes. Qual é a probabilidade do primeiro nascer preto, do segundo nascer preto e o terceiro branco? Aí seria essa daqui, a primeira. Mas se eu não digo, 1/8. tá? Eu apenas disse, 2 filhotes pretos e um branco. Então, eu tenho que considerar as 3 ordens de saída dos filhotes. Entendi, tá bom. Obrigada, Pro. Essa parte aí pode fazer por fator também, né? Pode. Aí é combinação de 3, 2, pode. É mais complicado decorar, mas pronto. Quem souber, não tem problema, não. Tá? Mas como a gente está pensando aqui em termos de genética, né, não em termos de matemática, então é bom que a gente entenda só por isso, porque é uma questão de possibilidade de ocorrência. Professor, Diga. eu não entendi direito em qual caso que faz com soma e qual caso, nesse caso dos filhotes aí, qual caso que faz com soma e qual caso que faz com produto, qual a diferença? Então vamos ver aqui. Esse caso aqui, eu pergunto 3 filhotes pretos. Ora, não importa, né, a ordem que nasçam os filhotes, qual dos filhotes, imagina, eu tenho 3 filhotes, João, Maria e José, tá? Todos os 3 vão nascer pretos, ok? Então, você não tem que considerar coisas diferentes, porque João vai ser preto, Maria vai ser preto e José vai ser preto. Então, a probabilidade de que Maria seja preta, né? É 1 meio, de João preta é 1 meio, e José preto é 1 meio. Então, aqui eu multiplico as probabilidades. Mas imagine que agora eu tenho um branco. Peraí. Um branco e 2 pretos. Então, imagine que eu tenha José, Maria e João. Ora, José pode ser preto, João pode ser preto e Maria branca. Então, qual é essa probabilidade? 1/8. Agora, imagine que João seja preto, José seja branco e Maria preto. Então, qual é essa probabilidade? 1/8. E qual é a terceira situação? João branco, José preto e Maria preto. Qual é essa probabilidade? 1/8.
Mas como eu não especifiquei quem é que seria o branco e quem é que seria o preto, eu tenho que considerar essas 3 possibilidades. Aí eu somo. Tá? É porque, gente... Então, Ele tem que fazer o cálculo depois. Quando a gente vê assim, tudo igual, parece que, pronto, qualquer um que sai de lá é o mesmo indivíduo. Mas não, são indivíduos diferentes, entendeu? Se a gente der nome a eles, você fica mais fácil de entender por que você tem que somar. Entendi, obrigada. Para você pode explicar de novo a parte da ordem do nascimento, das probabilidades de nascer primeiro um branco, enfim. Então, pronto, aqui, aqui. Então, eu tenho aqui, de novo, João, José e Maria. Todo mundo é preto. Eu não preciso considerar a ordem. Eu sei que a probabilidade de nascer preto é 1/2, 1/2, 1/2. Como são 3, 1/8. Ok? Segunda situação. Eu tenho, um deles é branco, só que eu não disse quem é. Como eu tenho 3 indivíduos diferentes, João, Maria e José, eu tenho que considerar a probabilidade de que Maria seja branca, é esse caso aqui, e João e José pretos. Ok? Então, é 1/2, 1/2 e 1/2. 1/8. Porém, eu tenho que considerar a probabilidade que João seja branco. Então, eu tenho 1/2, 1/2 e 1/2. E tenho que considerar a probabilidade que José seja branco. Então, aí eu tenho 1/2, 1/2 e 1/2, que dá 1/8. Ora, como eu não sei quem dos 3 vai ser, para eu calcular essa probabilidade, eu tenho que somar os resultados finais. Então, vai ser 1/2, 1/8, ou, desculpe, 1/8, 1/8 e 1/8. Certo? Ok. Certo. Deem nome aos bichos, porque fica mais fácil. Porque quando a gente vê só a cor, fica mais, a gente não sabe quem é que é quem. Então, se a gente diz, não, o branco pode ser José, Maria ou João. Bom, teve também uma questão na lista, que era uma herança sem dominância, que era dos galos, né, azul, branco e preto. Quando é que não ocorre dominância? Quando você tem no heterozigoto um terceiro fenótipo. Nesse caso aqui, eu tenho o caso das flores maravilhas. Então, a planta homozigota pode ser vermelha, se for vezão, vezão, e bezão, bezão, branca. Se eu pego a planta vermelha e acasalo com a branca, e elas são homozigotas, o F1 heterozigota, ela tem a tonalidade rosa, que é o caso lá dos galos que nasciam azuis. Aí, se eu pegar 2 plantas rosas e acasalar, eu vou ter de novo, né? Vermelho, rosa e branco. O que é que diferencia da herança monohíbrida com dominância? Na herança monohíbrida com dominância, eu tenho 3 do fenótipo dominante e 1 do fenótipo recessivo. Na sem dominância, a relação é 1, 2, 1. Um dos fenótipos, 2, o fenótipo heterozigoto, e 3, né, o outro fenótipo recessivo. A proporção genotípica é 1, 2, 1. E a fenotípica também é 1, 2, 1. Na aula que vem, a gente vai falar sobre as interações alélicas e as interações gênicas. E aí a gente vai ver isso com mais detalhe. E aí vem a segunda lei de Mendel, que é do acasalamento de híbrido. Mendel se perguntou o que é que aconteceria, né, quando ele acasalasse indivíduos que diferissem não por uma característica apenas, mas por 2 características. Então, ele pegou uma planta com semente amarela lisa, ele já sabia dos experimentos monohíbridos que essas características eram dominantes, e acasalou com uma planta de semente rugosa e coloração verde, que ele já sabia que eram características recessivas. Ok? E observou que na primeira geração, todas as plantas conservavam o fenótipo parental dominante, ou seja, nasceram todas amarelas e lisas. Aí, o que ele fez? Ele fez a mesma coisa que ele tinha feito com o acasalamento monohíbrido. Ele pegou essa planta F1 e acasalou entre si. E ele observou na F2
que nasciam plantas com os fenótipos parentais, que são essas aqui, ó, amarelas lisas e vermelho, desculpe, verde rugoso. Porém, ele observa uma coisa curiosa. Não nascem só plantas com o fenótipo parental. Existem o aparecimento agora de plantas com fenótipos recombinantes, ou seja, que havia a recombinação das características parentais. Por quê? Aparecem o quê? Plantas rugosas amarelas e plantas verdes lisas. Então, aí entrou a matemática dele. Para que isso pudesse ocorrer, ele cria a lei da segregação independente, ou seja, cada um das características era determinada por partículas hereditárias, né, diferentes, e que quando produziam os gametas, essa segregação se dava de forma independente. Hoje a gente já sabe que essa segunda lei só vale quando as características estão localizadas em cromossomos diferentes. Mas naquela época ele nem pensou em cromossomo. Tá? Então, quando nós temos as características localizadas em cromossomos diferentes, nós temos essa situação. A formação dos gametas se dá de forma independente. Então, aqui, ó, para uma planta que ela é homozigota para as duas características, para a primeira característica, ele só podia produzir o gameta com o alelo azão. E para a segunda, com o alelo bezão, desculpe. A mesma coisa acontece com a planta recessiva. Ela produz gametas iguais azinho, bezinho. E na F1, a produção de uma planta recessiva, com o fenótipo dominante, porém heterozigota. E como é que se dá os gametas? Então, a segregação é independente. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um azão e combinar com bezão. Então, o primeiro gameta é azão, bezão. Vou pegar o azão, combinar com o bezinho. Então, o segundo gameta é azão, bezinho. Agora, eu vou começar pelo azinho e combinar com o bezão. O terceiro gameta é azinho, bezão. E o quarto gameta é o azinho, bezinho. Isso para o macho. E como os dois são o mesmo genótipo, né, vale para a fêmea. Então, voltando aqui ao quadrado de Punnett. E as crias, como é que a gente faz? A gente junta, né? A cria nasce pela junção dos gametas. Então, esse indivíduo aqui, eu vou juntar o azão, azão, bezão, bezão. Ora, a característica amarela é dominante. Então, esse indivíduo é amarelo e a característica lisa é dominante. Então, ele é amarelo liso. Esse segundo aqui, ele é homozigoto para a característica amarela, porém, para a cor, ele é heterozigoto. Certo? Porém, como a característica amarela é dominante, ele continua amarelo. Esse daqui, ele é heterozigoto para a textura da semente, porém homozigoto para a cor da semente. E por aí vai. Eu tenho a formação de 16 indivíduos na F2. O que é interessante aqui? Desses 16, sempre eu terei 9 com fenótipo parental dominante, que é amarelo liso. 1 com fenótipo parental recessivo, que é o verde liso. E 6 com os fenótipos recombinantes, sendo que 3 serão amarelos lisos e 3 amarelo rugoso e 3 verdes lisos. Então, eu tenho aqui a segunda lei de Mendel, que é a da recombinação. Aqui, ó, eu tenho a formação dos gametas, né? Eu tenho azão combinando com bezão, azão com bezinho, azinho com bezão e azinho com bezinho. Então, esse gameta formado será azão, azinho, bezão, bezinho. Então, o que é que diz a segunda lei de Mendel? Durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par é independente da separação dos outros pares de gametas.
Ok? Por que eu falei em cromossomo? Porque essa lei, hoje a gente sabe, ela só vale quando os alelos estão em cromossomos diferentes. A gente vai ver mais tarde, quando a gente falar de ligação gênica, que quando esses alelos estão em cromossomos, no mesmo cromossomo, eles não segregam de forma independente. Então, voltando aqui para o cromossomo, eu tenho esse gene num cromossomo, outro gene no outro cromossomo. Né? Então, durante a meiose, eles se duplicam e depois eles se dividem. Né? Então, a formação dos gametas. Eu terei um gameta azão, bezão, azão, bezão aqui. Esse aqui será azinho, bezinho, azinho, bezinho. A mesma coisa aqui, né? Azão, bezinho, azão, bezinho. E aqui, azinho, bezão, azinho, bezão. Então, eu terei aqui, ó, os 4 tipos de gametas possíveis dos indivíduos heterozigotos. Azão, bezão, azinho, bezinho, azão, bezinho e azão, bezão. Mais um exemplo. Eu pego 2 plantas heterozigotas, os gametas serão Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, tanto para o macho quanto para a fêmea. E aqui, a progênie. Então, eu terei esses indivíduos aqui em vermelho, eles têm o fenótipo parental dominante. São 9. No caso aqui, lisa amarela. Os indivíduos em verde, eles são indivíduos com liso com a coloração verde. Em azul, eu tenho rugoso com coloração amarela. E esse último aqui em preto, ele é rugoso com a coloração verde. Ok? Então, voltando lá. Dúvidas em relação à segunda lei de Mendel? Não, por enquanto não. Só dívidas, né? Dívidas? Tem que estudar. Eu queria, gente, que vocês fixassem esses 2 conceitos, que esses são os seus conceitos básicos, né? A partir de agora, a gente vai começar a complicar um pouco, então era importante que vocês fixassem esses conceitos. A segunda lista da senhora já está disponível, não é isso? Está disponível e pode ser para valer o 01 até o dia da próxima aula. Certo. Tá? Porque aí eu vejo lá no relatório quem tem atividade concluída e conto o ponto. Não é obrigatório, é ponto extra, faz quem quer. Tá? Pode fazer e refazer quantas vezes quiser, porque eu não botei limite. Agora eu vou contabilizar quando tiver assim 1 hora antes da aula, eu baixo o arquivo, o relatório de quem tem atividade concluída. A de hoje também foi assim? Foi. Eu enviei a de hoje um pouquinho antes de começar a aula, antes de entrar na... Eu vou baixar, como eu não tinha avisado hoje, eu vou baixar de novo, tá? Agora, assim que eu sair daqui, eu baixo e vale hoje. Da próxima vez, vocês já sabem, né? Até mais ou menos meio-dia, vocês mandam e depois fica aberto. Continua aberto. Quem não fez, pode continuar fazendo. Só não vou contabilizar depois o 01. Sim, outra coisa. Eu, com relação à chave de acesso MEV B24. Rodrigo está perguntando. MEV B24. Deixa eu escrever aqui, ó. Em relação a quem se inscreveu, pediu vaga.
Gente, eu estou aceitando as vagas. Agora, eu não tenho gerência sobre quando eles oferecem ou não oferecem, não. Tá? Quem está na demanda extra, que eu não tenho como, entendeu? Todo mundo que pediu de genética, a gente aceitou. Em estatística, a gente ficou lotado, não teve como aceitar. Mas em genética, a gente ainda tinha vaga, eu e Rafael, a gente aceitou. Não teve problema, não. Tá? Então, eu não tenho como saber, não. Foi definido as datas das avaliações ou a senhora e o professor ainda estão discutindo sobre isso? Olha, o que eu acredito que deva acontecer é quando acabar a primeira avaliação, deve ir mais ou menos, porque são duas, né? Mais ou menos até o meio do curso. Então, a gente são 3 meses, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses. Então, mais ou menos no final de outubro, por aí. Certo, tá bom. Agora, não é assim, não vai acontecer na aula. Então, a gente deve disponibilizar atividade para vocês fazerem e mandarem para a gente. Como a genética tem cálculos, né? Como seria esses cálculos, assim, via digitação? Poderia tirar foto do caderno e anexar na questão? Pode ser que a gente faça esses arquivos que vocês podem fazer múltipla escolha, alguma coisa assim, entendeu? Entendi. Vocês mandem a resposta. Peraí, tem alguém pedindo para entrar. Então, que vocês mandem a resposta. Eu não pensei ainda direito como é que, em genética, a gente vai fazer isso, não. Tem que conversar com ele. Essa coisa da gente estar distante é complicado, porque cada um está cheio de coisa de um lado, acaba que não combinei com ele. Mas, assim, em estatística, a gente provavelmente fará desse jeito. Acho que em genética também não vai ter problema. Entendi. Tá? Na lista está dando certo, vocês estão conseguindo. É a minha primeira vez que eu faço lista no Moodle, viu, gente? Deu tudo certo, foi bem tranquilo. Gostei bastante. Eu não, é a primeira vez, então tenho paciência aqui, que eu já disse que eu estou fazendo curso de youtuber aqui, então tenho paciência, porque a gente está tudo novo para mim também. Os vídeos também estão ficando ótimos, Pro. Ah, que bom, que bom. Verdade, tá tudo muito bom. E outra coisa, quando eu, por acaso, me mandarem mensagem e eu, na hora, não puder, assim, corrigir mais ou menos, é porque, às vezes, quando eu estou de 15 em 15, eu vou lá para os jumentos, né, para cuidar dos jumentos. E lá na fazenda, dessa semana, eu esqueci de levar o computador. E no celular, às vezes, eu não consigo acessar as coisas direito. Pelo menos eu sou velha, então no celular eu tenho mais dificuldade. No computador eu vou muito melhor. Então, tenham paciência de se às vezes eu não consigo responder assim, ajudar vocês imediatamente, mas é por isso, não é má vontade, não, é porque realmente eu no celular sou meio péssimo. Eu não enxergo direito, fico confusa, então aí eu espero chegar para o computador. Mas eu prometo não esquecer mais o computador, não. Quando eu for na próxima semana, eu levo. Tá bom? Tá bom, Pro. Pronto. Tá bom. Eu vou o material da próxima aula já até o final da semana para vocês irem dando uma estudada. A gente vai falar de interações gênicas e alérgicas, ok? Ok. Então, pronto. Se vocês não têm mais nada, o assunto era esse aí. Até a próxima aula, então. Até. Tchau. Até, Pro. Obrigada. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. Obrigada, Pro. Boa tarde. Obrigada a vocês. Vou interromper a gravação.